Olá para você que está me assistindo. No vídeo de hoje eu vou personalizar esses olhos com emoji. E aqui vai ser no Ibis Paint, é uma forma diferente, né, de fazer olho. Já fiz outros tutoriais aqui, vídeos, não é um tutorial, mas é um vídeo aqui, mais pra gente ver o resultado aqui junto com vocês. E eu já fiz com um olho mais humano e eu trouxe um olho mais mangá pra gente fazer esses testes. E dessa vez a gente vai fazer com base aí em emojis. Esses são aqui os emojis que eu vou usar, né? E aí agora o que eu tô atrás é de um pincel de desfoque, no caso de borrar. Porque aí basicamente eu vou borrar o emoji pra gente conseguir uma cor, né, que prevaleça. E aí em cima dessas cores fazer o olho e os detalhes do olho. Então ficamos com um roxo, um amarelo e aí ficamos com um cinza, né? Então essas aqui são as cores. E aí por causa da linguinha do cinza ele ficou um pouco bege, sabe? E agora sim eu vou começar a fazer a parte do olho. Para fazer a parte do olho, eu vou começar com o primeiro, que é a base, que vai ser esse que roxinho, que vai ser a base do olho. E aí aqui basicamente eu vou tentar usar de uma forma bem proporcional e legal assim, né, tipo mesclando mesmo as três cores. Eu comecei a fazer esse contorno que vocês estão vendo, mas aí eu fui atrás do lata de tinta e aí, depois do lata de tinta, eu só venho acertando os detalhinhos, sabe, gente? Então, basicamente é isso. Eu pego lata de tinta, pinto tudo e depois eu só venho ali com contorno, dá menos trabalho. No caso, eu tinha a opção de deixar aparecendo a linha, só que eu não quis que aparecesse a linha. Eu quero realmente pegar assim como um todo, sabe? O desenho do olho. E aí, depois que eu fiz isso, eu vou fazendo a parte do contorno desse olho, do jeito que vocês estão vendo. Para fazer esse contorno, eu estou usando caneta de feltro. E aí, com caneta de feltro, eu deixo o caneta de feltro pequeno, porque se ele tiver grande, ele começa a esfumar. E aí, o efeito esfumado, eu acho que não fica legal para fazer borda, né? Porque a borda tem que estar certinho. Então, eu tomo um pouco de cuidado com relação a isso. Então, eu vou fazendo esse processo. Eu dei uma tomada de cuidado com essa parte. Como eu falei para você, eu queria que fosse bem detalhista, então você pode usar também o caneta de feltro se vocês for fazer, tá bom? Depois que eu fiz todo esse contorno, eu só fui ajustando aqui essa parte rente, a parte de cima do olho. E aí, uma vez que eu peguei mais o domínio desse, o outro foi mais fácil. Então, eu já vim com balde de tinta, né? Eu não tentei fazer nada além do balde de tinta. Eu não tentei pintar, né, manualmente. Depois eu vi fazendo o contorno aí, igual vocês estão vendo. Na parte do contorno, eu vou fazendo como se fosse várias linhas, sabe? Porque eu acho que tá tendo mais coordenação. Mas vocês podem usar aquela função que tem ali na parte de régua, que você vai clicando e vai fazendo a linha. É interessante também, principalmente se você não consegue ter muita coordenação no celular. Então, assim, é mais uma dica extra que eu deixo aqui pra vocês, sabe? Aqui nessa parte dos olhos, são cores bem diferentes, né? O lilás, o roxo, o amarelo, mais fechado, e no caso, o bege. Então, são cores assim que se eu fosse fazer um olho, eu não usaria. Mas como a gente tá misturando emojis aqui para criar um olho, aí no caso eu vou fazer. Então, é legal essa mistura, mas para se surpreender e aprender e conhecer novas formas, sabe? É um entretenimento, né, galerinha? Depois disso, eu criei uma nova camada, cliquei ali no cortando, e aí eu venho com o segundo tom, e esse segundo tom vai ser a base do olho, assim embaixo. Então, vai ser basicamente o sombreado. Eu não sabia se estava bom ou não, sabe? Se ia ficar legal ou não. Mas eu precisava mesclar essas cores, misturar, então eu não quis um meio termo. Já que é para misturar, eu misturei direito, sabe? Sim, basicamente é isso. Então eu fui passando aí do jeito que vocês estão vendo. E depois que eu fui passando desse jeito, eu vim com bege. E aí esse bege eu coloquei aqui mais no meio do olho. Depois eu faço isso também no outro. E aí uma vez que eu tenho toda a composição, aí sim eu venho esfumando direito.
Esfumou bastante, mas dá pra ver ali o contraste de cor, que era a parte que tava mais me preocupando, que não podia sumir. E depois disso, eu venho fazendo o núcleo do olho, que aí dá o tchan, sabe? No caso, a ideia de colocar o núcleo foi na hora, mas faz muita diferença, gente. E aí, como o olho tá meio de lado, a parte do outro lado do olho eu faço um pouco menor. E aí eu só venho preenchendo com o balde de tinta e depois acertando, porque como eu fiz na mesma camada, não ficou bem recortado, sabe? Se eu tivesse já feito em camada diferente, provavelmente ele ia preencher perfeitamente. Mas aí eu esqueci, então eu só acertei, mas não tem tantos problemas assim com relação a isso. Tava gostando de todo o conjunto, então eu quis ir além. E nessa tentativa de ir além, eu acabei fazendo um delineado triplo com essa cor, porque eu achei que ia dar mais composição, sabe? E aí eu gostei de como ficou. Mas foi na hora assim que eu decidi. E também, gente, falando aqui, já lembrando que se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, comente aqui emojis, tá? Para eu fazer olhos. Lembre-se que a cor prevalente do emoji é o que vai influenciar. Eu acho interessante falar isso para vocês na hora de vocês escolherem aí o emoji. E agora eu tô no terceiro, né, delineado. Eu acho que seria muito mais fácil se eu tivesse feito já dos dois lados, mas não foi isso que eu fiz. Então eu fiz tudo de um lado para depois fazer do outro. Não deu aquele trabalho não, sabe? Só um detalhe aqui falando para vocês que eu acho que ia dar menos trabalho. Agora nessa parte aqui de contorno do olho, eu vou fazendo toda essa parte do delineado. E aí aqui também na parte amarelo, né, do um amarelo mais fechado, eu venho também fazendo essa parte aqui de delineado. E agora a parte do bege. E aí eu vou fazendo essa composição. Depois que eu fiz essa composição, eu só venho esfumando no caso, o delineado aqui. Para esfumar, eu vou usar o desfoque, mas eu vou passar também na parte de baixo do olho, mas na parte do olho eu não vou fazer igual eu fiz em cima, então eu só vou colocar as três cores uma do lado da outra, sabe? Pra ter essa, quando eu for esfumar, ter essa mesclagem. Mas é tudo pra ficar uma coisa mais monocromática do olho, trazer mais efeito, sabe? A intenção é basicamente essa. Vou fazendo também do outro. Eu lembro que eu ia esfumar, mas eu pensei, eu vou fazer todo o detalhe. Que na hora que eu for esfumar, esfuma tudo de uma vez, né? E aí, depois disso, só vem com desfoque, gente. Vou dando batidas e eu vou mostrar pra vocês como ficou o resultado final. E o resultado foi esse aqui. Eu dei bastante zoom pra vocês verem. Eu gostei muito de como ficou. Eu fiz o esfumado só na parte de baixo, na parte de cima eu decidi não esfumar. Eu achei que a composição do olho ficou muito boa, apesar das cores ser bem diferentes. Se quiser mais vídeos como esse, comente aqui os emojis que vocês querem. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, porque tá tendo vídeo todos os dias aqui, 2 vezes no dia, meio-dia, 6 horas da tarde. E até o próximo vídeo.